Hola mis alumnos, ¿cómo están ustedes? Vámonos a nuestra clase de espanhol. Nós vamos começar a nossa aula com a correção das páginas 71 até a página 77. Vamos lá. Pausem a aula para pegar o livro de vocês e acompanhar direitinho, ok? Muito bem. Analiza las palabras y expresiones sacadas del texto y relacionarlas a sus significados: ascendente, descendiente, colateral, afín, linaje, consanguíneo, reo fijo, aglutinar. Primeiro, que no tiene vínculo de parentesco directo con otra persona. Parentesco de segundo grado, colateral. Condición o naturaleza de algo o alguien, linaje. Indivíduo de quien desciende directamente otro, ascendiente. Persona que desciende directamente de otra, descendiente. Reunir, agrupar, aglutinar. Pariente por afinidad, afín. Que tiene la misma sangre que otro, consanguíneo. Papel ou função que alguém cumpra e não pode cambiar, reo fijo. Então a sequência é C, E, A, B, H, D, F e G. Muito bem. Contesta as perguntas. Que elogió el profesor en lo que dice a Valentina? Su observación de que la definición en el diccionario es otra. Según el profesor, porque familia es una palabra compleja, porque tiene diferentes sentidos. Lembre-se, pessoal, a de vocês não precisa estar completamente idêntica. Se tiver com a mesma ideia, ela vai estar correta. Que explicou ao professor sobre a definição de família en el dicionário? Que los diccionários apresentam várias definições para uma mesma palavra. Quais definições consideram que as pessoas que formam uma família devem viver juntas? As definições de Jimena, Mattel e Agustín. O professor permite que Martina diga a definição que ela mesma ha criado. ¿Por quê? Sí, porque considera que cada uno de nosotros es un diccionario muy rico y diverso. ¿Hay alguna definición de familia que considera el concepto de diversidad? ¿Por qué? Sí, la de Martina, pues ella considera la relación entre personas de diferentes clases culturales, sociales, económicas, religiosas y etc. Muy bien. Continuando, página 72. Marca B para verdadeiro ou F para falso em las afirmações que siguen. El profe dice que familia es una palabra simple, pues solo tiene 3 sílabas. Falso. Todas las chicas buscaron sus definiciones en diccionarios. Falso. La única definición que menciona miembros de la familia es la de Agustín. Verdad. Las peleas también forman parte de la relación familiar según Martina. Verdad. El profesor Arturo va a escuchar la definición de familia de todos los alumnos. Verdad. Todas las definiciones de familia consideram el parentesco como facto obrigatório? Falso. Antes de sonar la campaña para el recreo,
El profesor Arturo les planteó algunas cuestiones a sus alumnos. Una de ellas fue: ¿cuál de las definiciones le pareció más completa y realista? ¿Por qué? Considera las definiciones presentadas en el texto que escuchaste, charla com tus companheiros e escreve tua opinião. No caso, essa daqui é uma resposta pessoal. Vocês vão colocar de quais daquelas que vocês escutaram ali no áudio e leram no texto, qual vocês consideram a melhor e por quê. Viu? Muito bem. Vamos lá. Continuando na página 73. Lee las relaciones de parentesco y encuentra los errores y corrígelos. Pasé 9 meses en su vientre. Ella es mi abuela y yo soy su nieto. O erro está em abuela e neto, né? Pasé 9 meses en su vientre. Ella es mi madre y yo soy su hijo. Mi padre se casó con otra mujer. Ela es mi entenada. Errado. Mi padre se casó con otra mujer. Ela es mi madrastra. El hijo de mi tía es mi sobrino. Sobrino está errado. El hijo de mi tía es mi primo. Mi primo también es hijo de mi madre. Não. Mi hermano también es hijo de mi madre. Mi padre es nieto de mi abuela. No, mi padre es hijo de mi abuela ou mi padre es nieto de su abuela. Tem duas formas de se corrigir essa daqui. Trocando o mi por sua, né? Meu para sua, ou trocando nieto para hijo. Se você tiver escolhido uma ou outra, ambas estão corretas. (74) 74 tem o texto que vocês leram para responder a 75. Que funções tinha a dama em la família? Era esposa e madre. Que palavra poderia substituir esposo en el título del romance? Marido ficaria las señas del marido. ¿Vio? Las señas del marido. Si el esposo realmente murió, ¿cuál es el estado civil actual de la dama? Ella es viuda. Si la dama acepta casarse, ¿qué sus hijos serán del caballero? Serán sus hijastros o entenados. ¿Cuál es el significado de palabras señas en el romance y por qué? Señas significa características, descripciones físicas. Porque, tras la dama decir que su marido tenía un caballo blanco con silla bordada en seda, el caballero lo identificó. ¿Con quiénes la dama dejará su tercer hijo? Con los abuelos maternos. Curita es o diminutivo de cura. Busca el significado de esa palabra en el diccionario y explica qué hará la dama con su primer hijo. La dama llevará a su primer hijo a la iglesia para que sea un sacerdote. ¿Quién era el caballero que se encontró con la dama? ¿Qué ha ocurrido con él? El caballero era su esposo, que fue a la guerra. Retornó después de 7 anos e ela não reconheceu. Ou seja, era o marido dela que ela não reconheceu. Muito bem.
Agora vamos às páginas 77 e 78. Pensando na 77. O exercício era para completar as frases com os possessivos átonos adequados. Os possessivos átonos são mi, mis para yo, tu e tus para tu e vos, su e sus para él, ellos, te, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras para vosotros e vosotras, não, para nosotros e nosotras, para vosotros e vosotras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, ellos, ellos, te, su, sus. Muy bien, então vamos lá. Completa a frase com os possessivos átonos adequados. Quiero. Se quiero é yo, né? Yo quiero presentarte mi família. Carlos e yo. Se o Carlos e eu somos nós outros. Então, vivimos juntos e esta é nuestra casa. Chicos, avisen a sus, que é eles, né? Sus madres, que mañana no habrá clases. Vosotros deben pedir a vuestros padres que firmen la autorización del paseo. Susana, ¿puedes presentarme a tu primo? Mi abuelo no cuida de su salud como debería. Vimos aqui que vuestros está no plural, né? E sus aqui está no plural. Por quê? Porque a palavrinha na qual o verbo possessivo está ligado está no plural. Muito bem, próxima. Marca os possessivos adequados e completa as frases. Madre, la abuela no encontra las gafas. ¿Puede prestar las tuyas? Chicos, quiero que traiga mañana una foto de sus madres. ¿No te acuerdas el nombre de mi prima? Señora Ramírez, ese documento de identidad es suyo. Reescribe las frases cambiando las expresiones subrayadas de acuerdo con las indicaciones de los paréntesis. Mi hermana tiene muchas amigas. Eu tenho que mudar masculino no singular. Então, minha irmã vira mi hermano. Mi hermano tienes muchas amigas. Agora, nuestros padres tienen la misma edad. Vamos mudar para o feminino e no plural. Então, fica nuestras madres tienen la misma edad. Yo no conozco vuestras primas. Vamos mudar para o masculino singular. Yo no conozco vuestro primo. Saiu do feminino plural para o masculino singular. Son hijas suyas? Para masculino e plural. Son hijos suyos? Encuentra los errores con relación a los posesivos, corrigê-los e explicá-los. Eu vi que teve muita gente que não conseguiu fazer essa daqui. Deixou em branco. Vamos lá, ó. Mis padres no viven juntos. O erro, vou aumentar aqui, fica melhor de ver. Mis dos pronomes átonos não leva acento, então é mis padres no viven juntos. ¿Por quê? Los posesivos átonos no llevan acento. Esse aqui tinha acento, ó. Foi um acentozinho, um errinho, viu? Carlos es tuyo hermano más pequeño. Carlos es tu
hermano mais pequeno. Explicação. Antes de substantivo se usa o possessivo átono. No sé quién es tu madre. No sé quién es tu madre, sem acento, viu? Ó. Esse aqui tá com acento, que é o erro, e esse aqui tá sem acento. Foi a mesma coisa nesse aqui, ó. Mis com acento é o erro, mis sem acento, que é o jeito certo. Los possessivos átonos no llevan acento. Vamos a pasar las vacaciones con nuestros primos. Vamos a pasar vacaciones con nuestros primos. O certo é vamos a pasar las vacaciones con nuestros, no plural, primos. Ou seja, o erro estava aqui. Porque se a palavra primos está no plural, o possessivo tem que acompanhar no plural. Nuestros primos. El possessivo átono deve concordar em gênero e número com o substantivo. Se fosse prima, seria nuestra prima. Se fosse primas, nuestras primas. Como é primos, é nuestros primos. Nuestros primos. Muito bem. Com isso, até a página 78, acabamos a nossa parte de correção. Agora, nós vamos partir para matéria nova. Las comparações. Vamos mudar para o livrinho de aluno, onde não há respostas. E vamos visualizar bem pertinho. As comparações. Observe as comparações que hizo el professor Arturo. Me parece que Martina ha pensado mais que seus colegas antes. O ha pensado é um verbo composto. De elegir sua definição de família. Muito bem, sabemos que aqui tem o danadinho do verbo. Valentina apresentou uma definição com menos detalhes que los outros alunos, sendo que detalhes é um substantivo. Las definiciones de los chicos fueron tan interesantes como las de las chicas, um adjetivo. E las chicas contribuyeron tanto como los chicos para nuestras reflexiones. É um verbo. Muito bem, vamos ver aqui. La comparación es la relación que se establece entre dos elementos ou más. Martina, sus colegas, Valentina y los otros alumnos, chicos y chicas, esta relación puede hacer referências a verbos, substantivos e adjetivos. Vimos aqui que na primeira verbo, na segunda substantivo, na terceira adjetivo e na quarta um verbo. Então, ó, a comparação é a relação que se estabelece entre dois elementos ou mais, como Martina e seus colegas, na primeira, né? Valentina e os outros alunos, chicos e chicas, né? Meninos e meninas. Essa relação pode fazer referência a verbos, substantivos ou adjetivos. E ocorre em 3 níveis. Vamos ver os 3 níveis. Primeiro nível, de superioridade. Mas que, usado com verbos. Me parece que Martina ha pensado mais que seus colegas antes de elegir sua definição de família. Ou, por exemplo, se a Martina tivesse falado mais, me parece que Martina ha hablado más que seus colegas antes de elegir sua definição. Ou seja, ela fez mais que os demais alunos. De inferioridade,
é com substantivos. Valentina apresentou uma definição com menos detalhes que as de outros alunos. E o de igualdade, que pode ser tanto com adjetivo, que é o tan como. Las definiciones de los chicos fueron tan interesantes como de las chicas. Ou pode ser tanto como, que é quando é com substantivos ou verbos. Las chicas contribuyeron tanto como los chicos para nuestras reflexiones. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, a comparação ela pode ser de superioridade, mais que, de inferioridade, menos que, ou de igualdade, tan como ou tanto como. No caso, a gente diria em português mesmo tanto. Certo? Lembrando, superioridade, inferioridade e igualdade. E aqui, de acordo com como é usado, o mais que junto dos verbos, o menos que com substantivos, tanto como com adjetivos e o tanto como com substantivos e verbos. Ou seja, você vai descobrir qual é o necessário a usar se ele estiver perto de um verbo, se ele estiver perto de um substantivo, se ele estiver perto de um adjetivo ou se ele estiver perto de um verbo. Muito bem. Continuando na página 80. Las comparaciones del profesor Arturo crearon algunas dudas entre los alumnos que hicieron las siguientes preguntas. Profe, ¿la definición de Martina fue mejor que la mía? Valentina, profe, mi definición fue más pequeña que la de mis colegas. ¿Eso significa que fue más mala que la de ellos? Profesor, atención chicos, ustedes no están entendiendo. No dije que la definición de Valentina fue la peor porque escribió poco. Tampoco que la Martina fue la mejor porque su texto era mayor que las otras definiciones. Solo comparé el grado de detalles que cada uno de ustedes tomó en cuenta a la hora de elegir o escribir sus definiciones sobre familia. Tranquilos, esos comentarios nos ayudaram a reflexionar sobre o tema proposto. Vamos lá, ó. Professor, a definição da Martina foi melhor que a minha? A Valentina. Professor, minha definição foi mais pequena que a dos meus colegas. Isso significa que foi mais ruim que a dos outros? Que a deles? Atenção, Chico. Atenção, meninos. Vocês não estão entendendo. Não disse que a definição de Valentina foi a pior, porque escreveu pouco. Tampouco que a de Martina foi a melhor, porque seu texto era maior que as outras definições. Só comparei o grau de detalhes que cada um de vocês tomou em conta na hora de escolher ou escrever suas definições sobre família. Tranquilos? Esses comentários nos ajudaram a pensar sobre o tema proposto. Em espanhol, não é incorreto dizer más bueno menos bueno, más malo menos malo, más grande menos grande, más pequeño o menos pequeño. Pero esses adjetivos também têm formas irregulares para comparativos. Muito bem, ó. Em espanhol, não se usa a preposição de para fazer comparações de superioridade ou inferioridade. Por exemplo,
Mi madre es más paciente de que la tuya. Isso é incorreto. O certo é: Mi madre é mais paciente que la tuya. Não precisa usar o de. E lembrando, ó, as variações irregulares, né, que bueno é melhor, malo peor, grande maior, pequeno menor. Superlativo. O superlativo é mais ou menos, quando a gente vê aqui o absoluto, é mais ou menos como o Chaves fala. Mas vamos ver aqui por enquanto o superlativo relativo. Quando se deseja expressar o grau máximo de uma comparação, se usa o superlativo. Observe a tabela. Superlativo relativo, que faz relação. Se usa sempre um artigo definido antes. El, olá, los, olás. Mas, tipo, el más grande, el más bello, la más guapa, las más, vamos ver, las más bellas. Viu? Mesma coisa para o menos, para o pior, para o melhor, para o mais pequeno, mais pequenas, ou mais grandes, os menores ou maiores. Ó, el menor, la menor, los menores, las menores, el mayor, la mayor, los mayores, las mayores. Viu o exemplo? Ó. No dije que la definición de Valentina foi la peor porque escreveu pouco. Viu? Ela pegou o que? La e peor. La peor. Se ela tivesse feito 10 definições, ele poderia dizer: no dije que las definiciones de Valentina fueron las peores porque escreveu pouco. Viu? O relativo vai sempre vir com o artigo definido antes. El, olá no singular, los, olás no plural. E pode ser, ó, mas, que é o nosso mais, né? Menos, pior, piores, mejor, mejores, más pequeños, más pequeñas, más grandes, es menores, mayores. Muy bien. Superlativo absoluto. Ele é bem mais fácil de descobrir. Por quê? Sempre se usa o sufixo íssimo ou íssima, íssimos ou íssimas. Em palavras que terminam por vogal, se substitui a vogal por íssimo, íssima, íssimos, íssimas. Como belho, tira o O e bota íssimo. Belho, belíssimo. Grande, viu? Ó? Na palavras terminadas por vocais, se substitui a vogal por íssimo ou íssima, íssimos ou íssimas. Depende, né? Se estiver no plural, ou no singular, no masculino ou no feminino. No caso, belho, tirou o O e acrescentou íssimo. Belho, belíssimo. Grande, tirou o E e acrescentou íssimo. Grandíssimo. Em palavras que terminam com consoantes, se agrega, ou seja, soma o íssimo, íssima, íssimos, íssima. Difícil, dificilíssimo, dificilíssimo. Primeiríssimo. E em palavras que terminam por blé, repito aí, blé, se substitui por bio e agrega íssimo.
ou íssima, ou íssimos, ou íssimas. Como por exemplo, vamos ver aqui, ó. Se terminar daqui em blé, eu vou tirar o blé, vou adicionar bil e depois ainda coloco o íssimo, íssima, íssimos, íssimas. Tipo, amable, tirei o blé, botei bil, amabil e acrescentei íssimo. Líssimo, amabilíssimo. Entenderam? Ou seja, o absoluto é fácil de identificar porque vai ter íssimo, íssima, íssimos, íssimas. E a forma como a gente adiciona é muito parecida com a do português. Grande, grandíssimo. Belo, belíssimo. Se for terminado, difícil, dificílimo. Nosso português é um pouquinho diferente. Primeiro, primeiríssimo. Primeiríssimo. Muito bem. Ó, no, Valentina, isso significa que és tontíssima. Hehehehe. Era tonta. Como queria dizer no absoluto, tirou o A do final, né, de tonta e acrescentou íssima. Tontíssima. Embaixo aqui nós temos o exercício. Leia as indicações e escreva frases com superlativo relativo. Nada de minha família é mais alto que Anya. Aí você vai fazer Anya es. Se é o superlativo relativo, la mais alta de la família. Viu? Ó, nada de minha família é mais alto que Ana. Ninguém da minha família é mais alto que Ana. Então, Ana é la mais alta de minha família. Viu? Aí é a mesma. Todas as madres são mais pacientes que lá nuestras. Nuestras madres é. Se a nossa mãe ela é menos paciente, então é las menos pacientes. E por aí vai. No caso, depois você vai escolher qual é a forma correta para a comparação e completar as frases. Ok? Muito bem. Agora nós vamos escutar um áudio para responder esse exercício aqui. O exercício, né? Las discusiones en la clase del profesor Arturo plantearon reflexiones muy interesantes y subtemas relacionados a la familia. Uno de los asuntos que les interesó mucho a los alumnos fue la adopción y la vida de los niños que viven en albergues. Por ello, el profesor les trajo un texto que enfoque ese tema. Escuchá-lo e as atividades propostas. Ou seja, vamos escutar o áudio 17 para responder às atividades das questões 2 e 3, ok? Lembrem-se, eu vou colocar esse áudio para tocar uma vez, mas quando forem responder, pausem a aula, voltem para essa parte e escutem de novo. Ou, se vocês tiverem onde escutar os áudios dos CDs de vocês, basta ouvir a pista 17. E, caso queiram receber esse áudio depois, mande uma mensagem para mim, que se eu não me engano, eu acho que no sistema Android eu consigo mandar os áudios para vocês. Então vamos lá, vamos ouvir o áudio 17.
17. Apadrinamiento afectivo. ¿Sabes lo que es? Desde hace muchos años, diversas instituciones que cuidan a niños y jóvenes carentes o abandonados desarrollan proyectos de apadrinamiento. Esos proyectos consisten en aportar mensualmente o anualmente un determinado valor para ayudar a esos niños y jóvenes. Sin embargo, esos niños y jóvenes en general necesitan mucho más que aportes financieros. Muchos buscan a una familia, quieren el convivio social fuera de los albergues, en fin, vínculos de amor, cariño, respeto, etc. Por eso, se creó un nuevo formato de apadrinamiento, el afectivo. En Brasil, diferentes estados, como Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Porto Alegre, Pernambuco, etc., ya ponen en marcha proyectos como este en asociaciones entre órganos judiciales e instituciones que cuidan a niños y jóvenes. El objetivo del apadrinamiento afectivo es permitir que los niños que viven en albergues y que tienen más dificultades de conseguir una adopción tengan experiencias y referencias afectivas familiares. En general, se consideran factores que dificultan la adopción la edad superior a 10 años, alguna enfermedad crónica y el hecho de tener hermanos, pues como no se permite separarlos, quien decide adoptar a un niño con hermanos debe adoptar a todos de la familia. Esos programas siempre son coordinados por órganos judiciales, pues el Estado tiene la responsabilidad legal por los niños y jóvenes que viven en albergues. El Poder Judiciario de cada estado elige algunos albergues que cuidan a niños y jóvenes en condiciones remotas de adopción y acompaña los procesos de apadrinamiento. Los padrinos y madrinas pueden visitar a sus ahijados e, incluso, llevarlos a pasear o a viajar mediante autorización judicial. Los padrinos que deseen también pueden contribuir con la formación educacional y profesional de los ahijados. Lo único que no se permite es que personas que están a espera de una adopción participen del proyecto. Según los responsables por proyectos como este, la idea de crear vínculos entre niños y jóvenes que viven en albergues y familias del entorno surgió de la observación de inseguridad que muchos tenían al cumplir 18 años y saber que no tenían nadie fuera del albergue que los ayudase a integrarse en la sociedad. 17. Muy bien. Vimos aí que o texto fala sobre adoção e apadrinhamento, que é de pelo menos levar e ter um contato com crianças que moram em albergues, no caso, traduzindo para orfanatos, para que elas tenham essa ideia do relacionamento familiar, para que elas tenham um exemplo de relacionamento familiar. E quem sabe, a partir daí, esse contato com essas famílias permita que eles sejam adotados. Vamos ver também aqui, ó. Outro subtema discutido en la clase del profesor Arturo foi sobre as personas mayores. Pessoal, personas mayores são os idosos. Los alunos demostraron mucho cariño y preocupación por sus abuelos y plantearon la reflexión sobre los ancianos que no tienen familia o que son abandonados. Como sugerencia de lectura, el profe le presentó un artículo periodístico de un diario mexicano. Lê-lo e as atividades propostas. Muito bem. Tem um texto aqui, né, sobre o abandono familiar que sofrem os idosos, que infelizmente tem muito, em diferentes lugares do mundo. Só para vocês terem uma ideia, no Japão,
ocorreu de alguns idosos estarem cometendo pequenos delitos que eram para serem presos e assim terem alguém para ajudar a cuidar deles, porque eles iam ficar presos e iam ser cuidados. Tamanho era o desespero deles por ajuda. Muito bem. Continuando. Tem o exercício sobre o texto. E agora vamos ouvir, né? Pronunciação de la ré e la rota e suas variações, ó. Aunque sean letras diferentes, la ré y la rota tienen sonidos semejantes en algunos casos. Escucha y observa. Muy bien. Áudio 18. 18. Vamos ouvir duas vezes. La G. Gato. Abogado. Guatemala. Agua. Gente. Argentino. Guerra. Albergue. Gimnasia. Digital. Guitarra. Águila. Gota. Ciego. Antiguo. Guzmán. Aguja. La J. Jardín. Caja. Jefe. Vejez. Jirafa. Tejido. J. Ajo. Juego. Brújula. Muito bem. Vamos escutar de novo e dessa vez eu quero que vocês repitam, junto com o narrador, as palavras para pregarem bem e saberem como pronunciá-las. 18. La G. Gato. Abogado. Guatemala. Agua. Gente. Argentino. Guerra. Albergue. Gimnasia. Digital. Guitarra. Águila. Gota. Ciego. Antiguo. Guzmán. Aguja. La J. Jardín. Caja. Jefe. Vejez. Jirafa. Tejido. J. Ajo. Juego. Brújula. Muito bem. Vemos o quê? Que na frente do E do I, o G e o J tem o mesmo som. G e G, igual no português, só que lá é re, ri, né? Muito bem. Com isso, vocês têm aqui um VOF para responder. E vamos ouvir a pista 19, né? Escute as palavras seguintes e marca a forma que te parece correcta. Depois, corrigirlas en el caderno consultando el diccionario.
E aqui vai a primeira e única tarefinha de hoje. Eu quero que vocês me mandem falando: William, eu corrigi pelo dicionário. Ok? Para eu ter certeza que vocês viram a aula até aqui. Acharam que eu ia esquecer de colocar uma tarefinha, né? Mas vamos lá. Muito bem, vamos escutar a pista 19 e ver essas palavras. Música 19, vamos lá. Vou colocar ela 2 19. vezes. Gigante. Abeja. Viaje. Oxígeno. Régimen. Aguacate. De novo. 19. Gigante. Abeja. Viaje. Oxígeno. Régimen. Aguacate. Muito bem. Vamos, só uma explicação essa. Aqui está gigante. Então você vai dizer se o certo é gigante ou gigante. E vai marcar a correta. Mesma coisa com abelha ou aberra, biarren ou biargen, dependendo de como seja o som delas aqui. Aí você vai ver qual é a correta e vai marcar bonitinho, ok? Vamos minimizar aqui. Com isso tem o vamos praticar, que é uma tarefinha que tem um gabarito lá no final, né? Não é necessário nem correção, mas eu quero que façam e mande foto para provar que fizeram direitinho, que eu acredito que vocês conseguem. E vamos agora copiar a nossa agenda. A nossa agenda começou lá na página 81, viu? O nosso último dever da aula passada foi na 78, né? Então agora, para casa, páginas 81, anote aí, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88. Então, a gente pode dizer que a agenda vai das páginas 81 até a 88. Não se esqueçam de deixar o curtir no vídeo para eu saber que assistiram a aula. Tudo bem? E boa sorte e não deixem acumular a matéria. Se cuidem e lavem as mãos sempre. Com isso a gente vai terminando a nossa aula, viu? Tchau!